Livro de Gênesis, capítulo 17. Livro de Gênesis, capítulo 17. Quando você vai abrindo, o Espírito Santo ministrava meu coração durante esse carro. Eu vou falar o que o Espírito Santo fala para mim assim. O Espírito Santo vai falar assim para mim assim: filho, sabe o que é a questão do filosófico, do romântico, que é bonito? É que tem pessoas que você chega assim e fala assim: irmão, nós precisamos pagar o aluguel. Pastor, eu vou orar. Irmão, orar não adianta, você tem que dizimar. Porque orar nós estamos orando, nós estamos jejuando, então dizime. Ai, pastor, eu vou fazer um jejum. Não, nós já estamos jejuando. Traga a tua oferta para a gente pagar o aluguel. É isso. 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Não, vamos começar do 15. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher: já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, isso é Deus falando a Abraão. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Presta atenção no que aconteceu. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Ele riu. Ele riu de quem? De Deus. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, porque ele riu da cara de Deus. Aí Deus vai lá e dá uma resposta: de fato, Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ela a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi e abençoá-lo-ei, e falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Olha só que coisa tremenda. No momento que Deus ele fala com Abraão, e Deus fala para ele que lhe dará um filho, a Bíblia nós acabamos de ler que ele dobra o joelho em terra e ri de Deus. Ele simplesmente dá risada e deixa de acreditar no que Deus falou para ele. Ele olha para Deus, isso é tão claro, é tão evidente, que ele olha para Deus e diz assim: Senhor, mas eu, um homem de 100 anos, como eu terei um filho? Como eu vou ter um filho? E Sara, a minha mulher, com 90 anos, como ela vai ter um filho? E ele ri da situação. Ele deixa de acreditar que Deus pode dar um filho, que Deus pode fazer um milagre, que Deus ele pode abençoar, que Deus ele pode entrar com a providência. E é interessante esse texto, porque em muitas vezes eu já preguei, eu já vi várias pregações, que os pregadores eles acabam falando e dando uma atenção na incredulidade de Sara. Quando Abraão chega em Sara e fala: Sara, você vai dar à luz um filho, ela ri, ela fala: é impossível, eu tenho 90 anos, a minha madre, ela é cerrada, eu sou uma mulher, sabe, infelizmente infértil, sou uma mulher que não tem fruto, e ela gera toda incredulidade. E eu já preguei muito sobre a incredulidade de Sara, mas eu nunca prestei atenção na incredulidade de Abraão.
Porque quem primeiro desacreditou foi Abraão. Quem deixou de confiar no que Deus poderia fazer foi Abraão. Quando Deus fala a ele que vai dar um filho, ele ri, ele zomba de Deus. E o tema da mensagem de hoje, é o último tema desse grupo de 4 mensagens que eu preguei, é: o que eu acredito para mim, eu acredito para os outros. A influência negativa na vida de Sara é projetada através da vida de Abraão. Como assim, pastor? A incredulidade de Sara inicia em Abraão. Porque Deus não falava com Sara, Deus falava com Abraão. Quem tinha contato com Deus não era Sara, era Abraão. Era com Abraão que Deus falava face a face. Então na hora que Deus fala para ele assim: ó, vou te dar vitória, vou te abençoar, vou projetar na vida da tua mulher um filho, vou te dar um filho do seu casamento, ele ri. Ele não acredita, a incredulidade toma conta dele. E ele acaba influenciando a sua mulher, ele acaba influenciando as pessoas que estão à sua volta, ao ponto de ele olhar para Deus e falar: não, Senhor, já tem um filho que é Ismael. Mas Ismael era o filho da serva, da funcionária de Sara. Não servia, não era isso. Deus ia abençoar Ismael, Deus abençoou Ismael, isso é fato, é outra pregação. Mas a promessa de Deus para a família de Abraão era que ele tivesse um filho com Sara. Mas ele não acredita. E isso gera todo um problema dentro do relacionamento dele, ao ponto da sua mulher não acreditar, ao ponto da sua mulher duvidar que Deus poderia dar vitória. E é interessante porque um comportamento dele vai fazendo com que todo aquele ambiente fica incrédulo, duvidoso. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Esse mesmo homem, ele provou essas duas vertentes. A primeira foi de total incredulidade, foi de total dúvida, e influenciando negativamente até a sua mulher. E é isso que eu quero te perguntar. Você tem andado com pessoas que acreditam no sobrenatural de Deus? Você é uma pessoa que acredita no que Deus pode fazer? Eu defini algumas coisas para a minha vida, e uma das coisas que eu defini para a minha vida particular é andar e estar perto de pessoas que acreditam em Deus. E quando eu falo acredito em Deus, não vai pensando: ai, mas eu não sou ateu, pastor, eu acredito em Deus. Não, é pessoas que acreditam no sobrenatural. Porque tem muito mais crente dentro da igreja que não acredita que Deus pode fazer do que acredita. E é interessante porque esse perfil de pessoa, ela acaba contaminando as pessoas que estão à volta. Se eu chegar na casa do pastor Sérgio e ele traz um projeto para mim, ele traz uma ideia do que ele quer alcançar, do que ele pensa. Se eu sou uma pessoa que acredita em Deus: não, pastor Sérgio, vamos orar, vamos profetizar e Deus vai te dar vitória, porque é isso que a Bíblia fala. Agora, se vai uma pessoa dentro da casa do pastor Sérgio que está passando um momento que não consegue acreditar no milagre de Deus, no sobrenatural de Deus, naquilo que Deus pode fazer, o que vai acontecer? Sérgio, cuidado, isso não vai dar certo não. Mas por que não vai dar certo? Porque, olha, eu já tentei alguma coisa parecida e não deu certo para mim, com certeza não vai dar certo para você. É isso que acaba acontecendo. É claro que para que Abraão chegasse nesse comportamento, tivesse essa atitude de desacreditar e rir de Deus, na face de Deus, tinha um contexto por trás disso. Entendeu, Charles? Entendeu? Não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Pastor, qual era o contexto? Ele já tinha tentado por anos engravidar Sara e não tinha conseguido. Primeiro ponto. Segundo ponto, a mulher dele, influenciada por ele, pela circunstância, pelo contexto, deu a sua serva para se deitar com ele, para ter um filho. Então é um segundo ponto, que a incredulidade, que a dúvida, que Deus poderia fazer um milagre, já estava instalada. E um terceiro ponto, a idade estava avançada. Um tinha 100, outro tinha 90. Então não era uma coisa simples de falar assim: não, pastor, peraí, não foi a primeira oportunidade que eles tiveram, a primeira situação, eles acabaram não acreditando. Não, existia um contexto, existia 3 situações no mínimo, dentre outras que eu não parei para meditar, que aconteceu com Abraão e com Sara, para que eles chegassem nesse estado. A primeira evidência, ela era uma mulher que tinha um problema físico.
A segunda, ao ponto dela dar o seu marido para deitar com outra mulher. E o terceiro, a idade. Para que você chegue a desenvolver uma incredulidade para determinada área, há um contexto, há um pano de fundo que ocorre por trás. E é isso que você tem que identificar nessa noite. Qual é o pano de fundo que está por trás dessa situação da sua vida? Porque às vezes é profissional, às vezes é financeira, às vezes é sua relação conjugal com a tua mulher, com o teu marido, às vezes é a confiança que você tem no seu filho, na sua filha, às vezes pode ser o seu ministério, às vezes pode ser a sua empresa, os seus estudos, o seu futuro, a situação que você está vivendo hoje. Pode ser que tenha um pano de fundo que se chama contexto, que fez com que você colecionasse algumas experiências, fazendo com que você olhe para essa área e não acredite no sobrenatural de Deus. E é interessante isso, Kate, porque quando nós desenvolvemos isso, nós automaticamente, inconscientemente, nos conectamos com pessoas que pensam da mesma forma. Quando você passa a viver uma área da tua vida que ela não anda, que ela não avança, que é uma área que é problema, que você já colecionou um monte de experiência ruim, e te faz viver uma vida incrédula, que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode abençoar, e você não acredita nisso, você começa a se conectar com pessoas que pensam da mesma forma. Presta atenção nisso. Presta atenção se você acaba nos juntando com pessoas que tiveram experiências iguais ou parecidas e que deixaram de viver um milagre. E isso vai virando um círculo vicioso, que era justamente o que aconteceu com Abraão. Ele tinha áreas da vida dele que ele era muito próspero. Financeiramente ele era abençoado. Ele era uma pessoa, sabe, que aonde ele chegava Deus multiplicava, Deus dava vitória. Era um homem que saiu do meio da sua parentela e construiu um patrimônio, uma riqueza. Deus era com ele. Mas esta área, ele infelizmente não tinha capacidade de acreditar que Deus poderia dar um milagre. Então quando Deus olha para ele e fala: eu vou te dar um filho, ele ri, por causa do contexto, por causa da experiência de vida dele. Isso é Bíblia. Quando Deus, eu vou te dar um outro exemplo, não está dentro da pauta, não está dentro da mensagem, mas vou te dar um outro exemplo, para você entender. Quando Deus ele olha para o povo de Israel e fala assim: eu vou te dar a terra prometida, vou te enxertar na terra prometida, levanta um grupo de pessoas e fala: mas antes de receber a terra prometida nós temos que espiar. Não era essa a estratégia, já preguei sobre isso. A estratégia era: entra na terra prometida e possui. Mas como o contexto de vida daquele povo era de escravidão, de sofrimento, de luta, eles falam: peraí, gato escaldado tem medo de água fria, vamos ver primeiro a terra antes de entrar. Pastor, por que eles fazem isso? Porque eles não tinham confiança em Deus que eles iam ter a vitória. Então eles se reúnem, fala com Moisés para entrar na terra, antes de entrar na terra prometida e espiar. Aí é o defeito, porque aquilo que você vê gera dentro de você confiança em Deus ou não. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Então é isso que eu tenho que entender. Nem tudo que eu estou vendo, que eu estou palpando, é real. É aquilo que Deus tem para mim. Se eles tivessem entrado na terra prometida, tivesse chegado, montado o exército e andado na terra prometida, eles iam conquistar. Por quê, pastor? Porque não era na habilidade humana, não era na estratégia humana, não era na capacidade humana que eles iam ter vitória, mas no sobrenatural de Deus. Mas dos 12, 10 olharam para a terra, e eles olharam, eu já até falei isso, com uma lente, uma visão de escravo lá do Egito, não com a visão do que Deus tinha para fazer na vida deles. Não era uma visão sobrenatural, era uma visão humana, limitada. Era o que Abraão estava vivendo com Sara. Por que Abraão riu? Porque ele estava olhando o contexto, aquilo que ele tinha na frente dele, aquilo que ele enxergava como homem. Então para ele era impossível. E isso é tão forte ao ponto de levar para dentro da sua casa. Deus mesmo assim ouviu? Sim. Mesmo assim Deus cumpriu a promessa? Sim. Porque entende uma coisa, isso é algo que é muito forte. Quando você se posiciona na presença de Deus, isso eu aprendi hoje com o Espírito Santo. Tem situações que nós nos colocamos na presença de Deus e nós não somos perfeitos naquela área, Ciales. Porque Deus não nos chamou para ser perfeito.
Deus nos chamou para nós buscarmos aperfeiçoamento, é diferente. Mas não adianta eu ser demagogo, ou você ser demagogo e falar assim: não, pastor, eu acredito em tudo 100%. Tem área que a gente toscaneja, tem área que a gente duvida. Por exemplo, às vezes você acredita que Deus pode dar uma porta de emprego para você. Você acredita que Deus pode te levantar ministerialmente, mas você não acredita que o teu marido pode se converter. Pastor, eu creio que Deus pode curar o câncer, mas não muda meu marido. Às vezes você acredita que Deus muda teu marido, que Deus pode mudar toda a tua família, mas você não acredita que Deus pode abrir uma porta de emprego para você. Cutuca essa pessoa e fala assim: deixa de ser incrédulo. Toma vergonha, pode falar, toma vergonha. Às vezes você acredita que Deus pode abrir o céu, enviar o anjo e falar com você, mas você não acredita que Deus pode curar a diabetes. Entende? Mas o fato de eu acreditar em outras áreas, o fato de eu acreditar que Deus existe, o fato de eu acreditar o que Jesus Cristo fez por mim, me dá créditos para que Deus ele entra nessa área e mude, mesmo que eu não acredite, porque Ele é meu Deus e Ele é o teu Deus. Eu só fiz o teste sem colocar potência na voz para ver quantas pessoas iam glorificar a Deus, e eu vi que é pouco. Eu vou falar de novo. Deus ele pode fazer milagre em áreas da tua vida que você não acredita, só por você acreditar em outras áreas. Aplauda o Senhor. Cutuca essa pessoa e fala assim: o pior que seja, você tem jeito, abençoado. Pastor, como assim? Abraão ele acreditava em Deus em tudo, ao ponto dele dar a oferta, dar dízimo, dele prosperar, dele ser abençoado, de áreas da vida dele ser totalmente abençoada por Deus. Mas ele não acreditava que a sua mulher podia ter filho, e por isso ele riu, mas não impediu dele receber a vitória. Ele influenciou negativamente a sua mulher, claro. Sua mulher influenciou ele, claro. Mas havia um contexto, havia uma situação, havia evidências da dificuldade. É nessa hora que eu olho para a área da minha vida e eu vejo que eu não posso fazer mais nada, que Deus começa a operar na minha vida. É mais uma vez você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus, abençoado e abençoado. É na hora que você não pode fazer mais nada, é na hora que você não tem mais capacidade nenhuma, é na hora que o teu intelecto fala assim: acabou, não tenho o que fazer, que Deus ele se levanta e fala: eu vou abençoar o meu filho e a minha filha, e eu vou dar vitória. Aplauda o Senhor. Pastor, por que Deus faz isso? Porque em outras áreas você acredita, e Deus sabe da minha e da tua limitação. Deus ele sabe do contexto de vida que a gente vive. Deus ele sabe qual é o pano de fundo que está rodando aqui atrás da minha vida para que eu não acredite na mudança nessa área. Deus ele sabe porque você não acredita que o teu marido vai se converter. Vou falar isso para você, posso falar? Posso mesmo falar? Eu vou falar. Mesmo que você não acredita que ele vai se converter, mesmo que você não acredita que ele vai ser um grande homem de Deus, Deus ele vai fazer só para mostrar que ele é Senhor da tua vida. Aplauda o Senhor. Pastor, por que vai converter aquele traste? Por que não leva? Porque Deus ele viu que você tem fé em outras áreas e vai abençoar a tua vida também. E eu profetizo que ele vai ser mais crente que você vai falar: meu Deus, como é crente esse cara, ora mais que eu. Porque o caba quando se converte mesmo de verdade, ele acorda a mulher de madrugada para vamos orar. Ela: eu quero dormir, vamos orar. Você não orou por mim, agora vamos orar. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Você está entendendo o que Deus faz? Então Deus ele vai lá e abençoa Abraão e abençoa Sara. Ela vai lá e gera filhos.
Ela vai lá e gera filho, Isaac. Deus, ela dá a luz, mesmo com a idade avançada, 90 anos, com 91 anos de idade, ela vai lá e gera Isaac, o filho da promessa. Ela se torna de Sarai, que é princesa, ela se torna Sara, rainha, mãe de nações. E Deus, ele vai lá e cumpre, mesmo ele e ela não acreditando. Porque quando Deus, ele quer fazer, meu irmão, ele não precisa da tua fé, ele não precisa do que você acredita. Ele vai e anda com a providência, ele muda e te dá vitória. E nessa noite Deus está mandando te falar, quer você acredita, quer não acredita, ele está mudando a tua história e está te abençoando. Pastor, por que ele vai fazer isso? Porque em outra área ele viu que você acreditou, e ele começa a trabalhar. E olha que coisa linda. Aí eu vou para o livro de Gênesis, no capítulo 22. Porque Deus, ele sabe na vida de quem ele trabalha. Quando Deus dá um filho para Abraão e nasce, passado alguns anos, esse moço chamado Isaac se torna moço. Aí Deus vai lá e fala para Abraão assim: Abraão, eu quero teu filho. E aí é onde eu chego e eu fico maravilhado com esse texto, com o que Deus falou comigo através desse texto. Porque aquilo que você influencia as pessoas, tanto negativamente ou na incredulidade, você vai influenciar positivamente e na fé. E é isso que Deus, ele quer trazer para você nessa noite. O que eu acredito para mim, eu acredito para os outros, quer seja coisa boa, quer seja coisa ruim. A frase de efeito dessa noite para a tua vida é: a minha crença contagia a mim e a todos que estão à minha volta, tanto positivo quanto negativo. É essa a frase de efeito. Às vezes você está reclamando vou falar, Espírito Santo. Às vezes você está reclamando do teu contexto de vida, você está reclamando da tua família, você está reclamando do teu marido, você está reclamando dos teus filhos, mas quem contagia eles é você. Se doeu, pode dizer ai. Ah, pastor, mas ele é difícil. Você já se olhou no espelho? Pastor, insuportável. Eu sei. Você é minha ovelha. Pastor, não aguento mais. Eu também sei. Eu sou seu pastor. Eu imagino o que ele passa. Está entendendo? Eu contagio o ambiente. Se eu acredito, meu irmão, eu contagio. Se eu não acredito, eu contagio. E isso para mim ficou claro esse ano. Porque tinha pessoas que eu chegava e conversava e falava: não, pastor, vai dar certo. Tinha pessoa que falava: não, pastor, a igreja vai fechar. Aí tinha uma hora que eu falei: não vou parar de falar com tal pessoa, porque eu sei que se eu continuar falando, a igreja vai fechar. Porque aquilo que as pessoas estão à nossa volta, ela vai nos contagiando. Ela vai nos envolvendo naquela angústia, naquela amargura, naquele sofrimento, naquela luta. E você vai olhando para a pessoa e você fala: meu Deus, ela tem razão, olha, ele tem razão. E quando é uma pessoa que é indecisa, não sabe o que quer, aí pronto, aí se enfarca. Aí você vê, pastor se enforcando. Porque não sabe o que faz. Porque ela começa a ficar contagiada. Será que eu vou para um lado, será que eu vou para o outro? Porque ela não sabe o que quer. Eu vou falar, Espírito Santo. Ela não acredita em Deus, ela tem que dar ouvido para terceiro. Pastor, não entendi. Anota aí. Quem não acredita em Deus dá ouvido para conselho de terceiros que não é nem crente. Porque quando eu acredito em Deus, eu dobro meu joelho, Deus fala comigo: eu vou te dar vitória, e eu confio, porque eu sei que Deus vai me dar vitória. Pastor, e quando eu não acredito, porque é uma área que existe um contexto, um pano de fundo que está rodando, e eu não consigo acreditar. Mesmo assim, Deus começa a me dar evidência que Ele vai me dar vitória. Como, pastor? Deus levanta profeta, Deus, ele começa a falar no meu coração, Deus me dá sonho, Deus, ele muda a minha vida, Deus, ele fecha a porta, ele abre porta, mas aquilo que Deus tem para a minha vida, se ele quer realizar, ele vai realizar, e pronto, acabou. Aplauda o Senhor. É isso que eu preciso entender. Então, quando Deus fala com Abraão, no livro de Gênesis, capítulo 22, Deus olha para Abraão e fala assim: pega teu filho e mata ele. Eu fiquei pensando nisso, é tão forte, porque o mesmo homem que participou de uma influência de não acreditar na vida, agora ele participa de uma outra influência de acreditar na vida. Porque o mesmo Abraão que chegou para Sara e falou para Sara, que riu de Deus e falou para Sara que era impossível Sara ter filho, ele acreditava que ele podia matar Isaac e Deus ia ressuscitar. Ele acreditava
que Deus ia preparar o cordeiro. Esse capítulo 22 de Gênesis. O que ele faz? Ele prepara tudo para o sacrifício. Ele prepara as lenhas, ele prepara o cutelo, ele prepara tudo, e ele vai em direção ao monte para imolar o seu filho. Ele vai em direção ao monte para matar o seu filho. E aí ele pega alguns moços, vai com ele, no meio do caminho esses moços ficam, ele continua com o seu filho, e aí o filho pergunta para ele: ô pai, quem é o sacrifício? Deus proverá, filho. Só que tem um detalhe, gente, Isaac já era moço, não era uma criança, já era moço. A Bíblia diz que já era moço. Segundo o conceito judaico, ele tinha em média quase 20 anos. Ele sabia que não tinha sacrifício, que não tinha o cordeiro para ser imolado, que era ele. Mas é tão tremendo, irmão, porque Abraão já tinha mais de 100 anos. Em um combate físico, Isaac ia destruir Abraão. Imagina um moço de 20 anos forte, que, sabe, trabalhava, lutando com o senhor de 100 anos. Qual era a probabilidade de Abraão vencer? Não tinha. Mas Isaac, ele se permite ser imolado. Sabe por quê? A fé de Abraão contagiou Isaac. Isaac não permitiu ser imolado, ser amarrado ali no altar de sacrifício, ser colocado em cima daquelas lenhas, ser amarrado para ser sacrificado. Porque, sabe, ele não permitiu por um acaso, ele permitiu porque ele sabia o Deus que o seu pai servia. Ele acreditava no Deus de Abraão, ele sentiu a presença de Deus, ele viu a glória, ele viu a convicção do seu pai. Sabe por que as pessoas não te seguem? Vou falar, Espírito Santo. Sabe por que as pessoas na tua casa não se convertem? Porque as pessoas não é influenciada, porque a sua volta não muda, porque você não acredita no teu Deus. Porque quando você acreditar, as pessoas que estão à sua volta vai ser influenciado pela glória do Senhor. É uma fé de Abraão que contagia ao ponto do seu filho se permitir ser imolado, sem dúvida, sem reclamação, sem murmuração, sem contenda. Sou eu o sacrifício, pai? Imaginando um diálogo ali, conjectura minha, não está na Bíblia isso. Sou eu o sacrifício, pai? É você, filho. Tá bom, pai, eu acredito no teu Deus. Abraão imola Isaac, coloca Isaac ali para ser imolado e levanta o cutelo. Irmão, ninguém levanta o machado, o cutelo, para não descer. Estou certo, pastora Helena? Ninguém levanta para largar, ele levantou, foi para descer, ao ponto de Deus enviar o anjo e dar um grito: para Abraão, porque se Deus não fala com ele, se Deus não dá um grito, ele ia matar o seu filho. Por quê, pastor? Porque ele ia matar, não importava o que Deus ia fazer depois, ele ia obedecer, porque ele acreditava no Deus que ele servia. Eu sou pai, você tem gente que aqui que é pai, que é mãe, se coloca na posição de Abraão, é só para quem acredita. Eu fico imaginando, o Pietro poderia até ser que ele ia marear, ele ia causar um escarcel lá que ia pôr eu para correr, perigoso ela vir com o machado atrás de mim. Não ia aceitar de jeito nenhum. Por quê, pastor? Porque, sabe, a pessoa, Isaac, ele foi influenciado pela glória que estava sobre a vida de Abraão. É isso que você precisa entender. Quem vai influenciar o lugar onde você está é você. Se você acredita, Deus ele vai se manifestar, Deus ele vai influenciar, Deus ele vai trazer vitória dentro da tua casa, Deus ele vai trazer vitória na tua vida, Deus ele vai trazer vitória, sabe, no teu trabalho, Deus vai trazer vitórias em áreas da tua história. Pastor, eu não consigo mais acreditar porque tal pessoa fez isso. Ai, pastor, eu não consigo mais acreditar porque, sabe, eu tive uma experiência ruim. Meu irmão, isso foram homens que deram. Deus ele tem algo muito além do que você está vivendo. Você ficar amarrado a essas experiências, esses contextos, só vai prejudicar a tua história, só vai impedir você de viver o melhor de Deus, só vai impedir de você viver o milagre do Senhor. É você que tem que gerar essa situação, essa atmosfera, é você que tem que gerar. Porque o mesmo Abraão que, sabe, participou, influenciou e gerou a incredulidade na sua mulher,
influenciou o seu filho a permitir a ser imolado, a ser sacrificado. Por quê, pastor? Porque na primeira vez ele não acreditava, ele riu. E na segunda ele acreditava no Deus que ele servia. Eu vou falar, Espírito Santo. Não é pastor, não é igreja, não é a tua mulher, não é o teu marido, não é o teu filho, não é a tua filha que vai mudar a tua história. Quem vai mudar a tua história é o quanto que você acredita no Deus que você serve. Quem vai influenciar as pessoas que estão à sua volta é o quanto que você acredita. Pastor, mas é muito difícil eu acreditar, porque tem um contexto, amém. Mas permanece na obediência, começa a falar, Espírito Santo me mostra quais são as evidências que eu tenho para acreditar, sabe, para confiar em Ti e crer que o Senhor vai dar vitória, que o Senhor vai mudar a minha história. Espírito Santo começa a me mostrar o que eu preciso fazer para que a minha vida seja diferente. Sabe, pastor, mas eu tenho um monte de amigo, um monte de amiga que não acredita, então sai de perto dessas pessoas. Fica do lado de pessoas que acreditam, que você vai ver a tua fé aumentar, se você vai ver, sabe, a oportunidade chegar na tua vida, a porta se abrir, o milagre de Deus ser derramado sobre a tua história. É tempo de você sair dessa situação. Deus te chamou para viver algo sobrenatural. Deus te chamou para você ver o milagre. Pastor, é impossível. Se é impossível para você, não é impossível para o teu Deus. Eu falei a semana passada e eu vou repetir. Você vir para a igreja, eu vou falar de novo. Eu falei que não ia falar isso a semana passada. Não fique chateado nem com ciúmes quem veio a semana passada. Eu vou falar hoje de novo. Se você acredita que você vir para a igreja, sentar no banco, ouvir a palavra, sabe, e ficar acomodado, você vai para o céu, é mentira do diabo, viu? Tem gente que abriu até a boca e fez, hã? É mentira. Pastor, eu preciso fazer por onde para ser salvo? Não, não é isso que eu estou falando, porque não é isso que a Bíblia diz. O que eu estou dizendo é, se você não se converter e não acreditar no teu Deus, você não vai para o céu. É acreditar. E acreditar, existe ação, existe, sabe, movimento, existe, sabe, você trabalhar para o reino. Aí, pastor, eu tenho certeza da minha salvação. Fica aí de qualquer jeito, de qualquer maneira, Jesus vai voltar, quero ver se você vai para a glória. Você vai na segunda, depois que a besta vai tentar meter a marca em você. Entendeu do que eu estou falando? Você ficar de braços cruzados, sentado no banco, olhando para o céu, isso não te garante salvação, irmão, irmã. O que te garante salvação é você cumprir a palavra do Senhor, viver o reino e acreditar no que Deus pode fazer. Pastor, mas alguém me falou que eu posso ir para a igreja. Você está virando um católico cristão. Vir para a igreja, ouvir, participar da missa e ir embora. Não é isso que Deus te chamou. Deus, Ele te chamou para que a glória do Senhor se manifeste através de você. Pastor, se eu tenho alguma coisa com os católicos? Não tenho nada, mas infelizmente muitos trabalham mais que os crentes, isso é verdade. Outros estão lá, só vai na missa e vai embora. E é disso que eu estou falando. Tem muito cristão que é pior do que eles. Tem muito católico que vai ser salvo e crente que não vai, viu? Pastor, se eu provo isso na Bíblia? Provo na Bíblia. Sabe por quê? É atitude. Deus, Ele me chamou para reconhecer, para que ninguém fique depois murmurando, falando, pastor falou de católico. Por que o senhor fala isso? Porque tem um movimento carismático que eles não adoram imagem. Eles são batizados com o Espírito Santo, eles falam em línguas, eles profetizam, eles andam na presença do Senhor, eles evangelizam e eles acreditam apenas em Jesus Cristo. Ponto, voltar para a palavra. Deus, Ele te chamou para você ser salvo. E para você ser salvo, você tem que ganhar almas para Jesus. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que saber evangelizar, eu tenho que acreditar. Ficar de braço cruzado, sabe, esperando, não vai acontecer. Deus, Ele está te chamando para você acreditar no sobrenatural. Porque você está reclamando do seu contexto, você está reclamando das pessoas, mas quem gera o ambiente que você vive é você. Pastor, mas eu responsabilizo meu marido. É azar teu, você só está postergando cada vez mais a tua luta. A Débora é minha mulher, é minha esposa, é meu 50%. Mas a decisão de ficar bem com Deus é minha. Se ela não quer, isso é problema dela. Eu vou para o céu, ela vai ficar lá. Ela fala que ela vai primeiro que eu, duvido. A decisão é dela. A decisão dos meus filhos de servir a Deus são deles. Eu vou pregar o evangelho, eu vou ensinar. A decisão da minha casa ser uma bênção é minha.
Sou eu que vou dobrar o meu joelho, sou eu que vou orar, sou eu que vou clamar e vou definir que a minha casa é uma bênção. Sou eu que vou acreditar que Deus vai entrar dentro da minha casa e vai salvar minha família. A decisão de acreditar que um dia eu vou ver meu pai e minha irmã convertido, sabe, falando do amor de Cristo, é minha. A decisão é minha. A decisão de pregar o evangelho, de falar do amor de Cristo, de acreditar no sobrenatural, é meu. A decisão de ver a igreja sendo transformada, pessoas recebendo milagre, vivendo o sobrenatural, essa decisão é minha, sou eu que decido, eu não dependo de ninguém. Pastor, mas tem gente que não acredita, o problema é deles, eu acredito, e eu decidi acreditar. Eu decidi acreditar no sobrenatural de Deus. Eu decidi acreditar que eu vou viver o melhor dessa terra. Eu decidi acreditar que Deus ele faz milagre, que Deus ele cura, que ele transforma, que ele ressuscita e que ele faz algo sobrenatural. Eu decidi acreditar. Pastor, eu não acredito mais, o problema é teu, irmão. Só que aqui você vai ter que ouvir que eu acredito. Eu acredito em um Deus que transforma. Eu acredito em um Deus que faz milagre. Eu acredito que em um Deus que, quando eu não consigo fazer mais nada, que exauriu todas as possibilidades que eu poderia, sabe, fazer, Deus ele começa a trabalhar em meu favor. Eu acredito que Deus ele pode mudar o país. Eu acredito que a minha oração é ouvida por Deus. Eu quero perguntar para você, quem influencia as tuas decisões em acreditar ou não? E o quanto que você está influenciando as decisões dos outros de acreditar ou não? Você pode sair daqui hoje, levantar daqui e ir para sua casa hoje, e ser mais um culto. Ou decidir começar a acreditar no Deus que você serve. Começar a falar, Deus, eu quero ter experiências contigo sobrenaturais. Eu quero ver o teu milagre, eu quero me dedicar, eu quero viver algo sobrenatural. Eu vou sair da zona de conforto, eu vou sair, sabe, desse contexto miserável. Eu vou me movimentar, eu vou, sabe, mudar essa situação e eu vou viver algo sobrenatural. Quem decide isso é você. Quem vai fazer com que o teu ambiente seja um ambiente cheio da glória de Deus é você. Se coloca de pé. Se o grupo de louvor quiser subir, pode subir. Eu tenho, como eu falei alguns cultos atrás, estudado muito sobre desenvolvimento humano. E eu estudei durante 2 anos afinco. E aí eu, depois desses 2 anos que eu estudei, cada dia que eu estudava mais convicto eu estava que a Bíblia é sobrenatural. A cada dia eu via o quanto que a Bíblia é poderosa, o quanto tudo que eu preciso está aqui. Está aqui. E a minha motivação de estudar desenvolvimento humano era entender a dificuldade das pessoas em mudança. Foi esse meu desafio. Eu queria só entender isso. E foi tão bom. É tão bom, porque a Bíblia é poderosa. E aí eu entendi. Entendeu, pastor? Entendi. O que o senhor entendeu, pastor? Som, tático. Que a mudança só ocorre quando eu quero. Como assim, pastor? A mudança na minha vida só ocorre quando eu quero. Pode. E aí eu entendi a Bíblia mais profunda. Sai, Sérgio. Quando o Espírito Santo falou assim: Pouquinho mais alto. sem fé é impossível agradar a Deus. Entende, Fabiano? Por quê, pastor? Porque se você não acredita em Deus, você nunca vai conseguir agradá-lo. Às vezes eu converso com algumas pessoas, não só na igreja, em vários lugares.
E as pessoas falam assim, Ronaldo: se eu arrumar um emprego bom, minha vida vai mudar. Que tom que é? Esse aqui? Outras falam assim: não, mas se eu arrumar um marido, uma esposa, minha vida vai mudar. Outras até falam assim: não, mas se eu mudar dessa casa, o problema está na casa. Se eu mudar da casa, minha vida muda. Outros falam: se eu mudar de igreja, vou mudar de igreja que minha vida vai mudar. Não é fora, é dentro. Não, mas eu vou arrumar uma porta de emprego e vou ganhar mais, e eu vou conseguir melhorar financeiramente. Aí você arruma uma porta de emprego para ganhar mais, e você se enrola mais ainda. Aí você vai para um relacionamento, aí você sabe, arruma uma pessoa bacana, uma pessoa super legal. Aí dá 2, 3 meses, aquela pessoa já fica insuportável, porque você é insuportável. Aí você muda de igreja: nessa igreja aqui já deu o que tinha que dar, acabou minha missão. Aí eu pergunto: o que você fez na igreja? Nada, não ganhei uma alma para Jesus, mas acabou minha missão aqui. Aí você desce para a igreja da pastora Milena, que é aqui, um pouquinho mais para baixo aqui, que está sendo uma benção. Aí você vai estragar a igreja da pastora Milena. Porque o problema não é a pastora Milena, porque ela é uma benção, ela é uma mulher de Deus. O problema é você que vai estragar a igreja da pastora Milena, porque você não muda. Pastor, por que eu vou estragar a igreja da pastora Milena? Porque você vai começar a murmurar da igreja da pastora Milena como você murmura da igreja do pastor Alex. Porque não é você que precisa mudar, é o pastor que precisa mudar para te agradar. Entende? Quem tem que mudar somos nós. Eu tenho que mudar. Um dia, uma pessoa chegou falou para mim assim: pastor, eu quero a benção da igreja. E eu de verdade, eu sou um pastor que eu abençoo. Eu abençoo. A primeira coisa que eu falo: eu te abençoo. Mas esse caso eu tinha uma dúvida. Eu perguntei assim: mas por que você quer a benção? Porque meu tempo aqui acabou, pastor. Tá bom. Se o seu tempo aqui acabou, o que você fez aqui? Pastor, não fiz nada. Tá bom. Mas eu entendo você, filho, que o seu tempo acabou. Eu vou te abençoar. Só que eu posso te pedir uma coisa? A pessoa falou: pode, pastor. Na igreja que você for congregar, já tem uma igreja? Tem. Qual é a igreja? Tal igreja. A pessoa foi para a igreja do pastor André e a pastora Marli, de Guarulhos, que são 2 pessoas que eu gosto também. Eu falei: então eu quero te pedir uma coisa. Fique nessa igreja até Jesus voltar. Por quê, pastor? Porque lá não é bom? Lá não é igreja abençoada para a tua vida? Pastor. Não é a igreja que Deus falou com você para ficar? Pastor. Então fique lá até Jesus voltar. Primeira coisa que eu quero te pedir. A segunda coisa que eu quero te pedir: seja submisso ao seu pastor André e pastora Marli. A terceira coisa que eu quero te pedir: seja dizimista e ofertante fiel naquela igreja. E a quarta coisa que eu quero te pedir: ganhar almas para Jesus, para aquela igreja. É só isso que eu quero te pedir. E eu te libero toda sorte de bênção. Aí eu comecei a orar. Aí quando eu abri os olhos, a pessoa estava com o olho aberto. Eu falei: por que você não fechou os olhos? Pastor, porque eu não sei se eu vou ficar lá. Eu quase falei: miserável. Eu falei: mas por quê? Porque eu estou na dúvida. Eu falei: não, vai para lá, pode ir para lá. Ficou 6 meses na igreja do pastor André, já está em outra igreja. Você entende que não é o local? Você entende que não é a pessoa que está do teu lado? Você entende que não é a empresa que você trabalha? Pastor, o senhor está querendo dizer que não é para eu mudar? Sim, é para você mudar. Você pode mudar, você tem liberdade para mudar. Até do lugar que você está, mas desde que você produza dentro daquele lugar antes. Desde que a tua empresa seja, sabe, você tenha entregado tudo que você poderia entregar e ali não tem mais espaço para você crescer, aí ok para você ir para outro lugar. Sabe, desde que essa pessoa, de repente, que está do teu lado, você vai mudar de mulher, mudar de namorado, de esposa, o que vai adiantar? Seja cheio do Espírito Santo, produza onde Deus te colocou. Seja bênção para tua esposa, para o teu esposo. Acredite no Deus que você serve, porque Deus quer derramar um tempo novo sobre você. Quero te convidar você a fechar os seus olhos. Fê, apaga a luz para mim, por favor. Fecha os teus olhos.
Pode ser que você entrou hoje aqui, eu não sei porque Deus ele mandou falar sobre isso, sobre mudança. Mas pode ser que você entrou hoje aqui querendo mudar algo da tua vida. Mas Deus está mandando falar para você. Muda primeiro a tua intimidade com Ele. Muda a tua intimidade com Deus hoje. Chega pertinho dele. Isso. Graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Aleluia. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Fecha teus olhos. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço Para mim, para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem Interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Sim, Deus, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim.
Senhor. Existem situações na nossa vida, Pai. Existem momentos da nossa vida que nós olhamos, ó Deus, e nós não conseguimos encontrar, Senhor, aquela luz no fim do túnel. Existem áreas da nossa vida, Pai, que nós preferimos abandonar. Existem áreas da nossa vida que nós jogamos a toalha, Pai. Existem situações da nossa vida, Pai, que nós desistimos de acreditar. Existem áreas das nossas vidas, ó Pai, que nós nos desanimamos. Eu desconheço um outro amor assim. Mas nessa noite eu quero convidar, ó Pai, o Teu Espírito Santo a começar a soprar sobre cada vida. Eu quero convidar você, igreja, a começar a colocar na mão do Senhor áreas que você desistiu. Áreas que quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, internamente você ri. Eu quero convidar você a colocar na mão do Senhor áreas que você tentou de tudo e nada deu certo. E você vai começar a orar por essa área agora em nome de Jesus. Você vai começar a orar, você vai exercer a tua fé. Você vai pegar aquela última força, aquela última energia, aquela última confiança em Deus, e você vai depositar nessa área a partir de agora. E você vai começar a orar, falar: Deus, eu fiz de tudo que eu poderia, eu fiz de tudo que eu era capaz, ó Pai. Mas a partir de agora, Deus, eu entrego em tuas mãos, e eu quero te pedir em nome de Jesus, transforma essa área e transforma a minha vida. Eu quero mudar a minha vida para que esse contexto de vida seja transformado. E eu quero passar a partir de agora a contagiar as pessoas que estão à minha volta, a contagiar de uma forma, Senhor, positiva, que as pessoas passam a acreditar em Ti, a acreditar no sobrenatural. Começa a orar, começa a clamar, começa a apresentar diante de Deus. Ramanto labassuri anda labachobro comondéria. Começa a apresentar diante de Deus, começa a profetizar diante de Deus. Abra a tua boca e começa a orar por esta área em nome de Jesus. Senhor, vai abençoando agora em nome de Jesus. Senhor, vai andando com a providência em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, aquilo que é impossível para nós é possível para Ti. Senhor, a Tua palavra diz, ó Pai, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha soprar. O Senhor venha soprar sobre essa área, que esta área venha ser mudada, que essa área venha ser transbordada, como o Senhor foi com Abraão e com Sara, Pai, gerando Isaac. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha gerar um milagre em cada vida. Que o Senhor venha começar a soprar, Senhor. Que o desânimo, que a incredulidade, que a dúvida, que a vontade de retroceder, de desistir, de largar tudo, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua glória venha soprar sobre cada vida. Que o Teu milagre venha ser derramado sobre cada vida. Que a Tua bênção venha ser derramada sobre cada vida. Que os céus venham se abrir, ó Pai, sobre cada vida. E que cada um receba a vitória em nome de Jesus. Oura máquina da Súria, começa a viver o milagre de Deus. Aleluia, eu profetizo o milagre de Deus. Profetizo o milagre de Deus. Começa a viver o milagre de Deus, porque Deus Ele está derramando sobre você o sobrenatural. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Oh, para mim. Aleluia. Aleluia. Shomonte, a Candarábia Súria. Eu quero te convidar você a começar a abrir a tua boca. Eu quero que você ponha a sua mão direita sobre a tua cabeça. E você começa a profetizar, Senhor, que todo pensamento de derrota, que todo pensamento de fracasso,
Que todo pensamento de destruição comece a cair por terra da minha mente em nome de Jesus. Eu quero profetizar pensamentos gerados, Senhor, pela Tua palavra. Eu levo cativo a obediência os meus pensamentos à Tua palavra. Eu começo a profetizar pensamentos de bênção. Eu começo a profetizar pensamentos de milagre. Começo a profetizar sobre a tua cabeça. Começo a profetizar sobre os teus pensamentos, sobre os teus sentimentos. Um tempo novo. Deus, Ele quer construir a tua identidade. Deus, Ele quer construir o teu caráter. Deus, Ele quer construir a tua vida, os teus valores, pautado na palavra, cheio de esperança, de confiança. E o Deus que faz milagre. Hoje Deus está transformando a tua história. Hoje Deus está quebrando essa cadeia. Hoje Deus está quebrando essa incredulidade. Deus hoje está quebrando essa derrota. Recebe em nome de Jesus a mudança da tua história. Recebe agora em nome de Jesus pensamentos gerados pelo Espírito Santo. Recebe em nome de Jesus uma nova história agora, em nome de Jesus Cristo. Shomonte a candarabia súria. Recebe sobre a tua cabeça. Eu quero que você profetize assim comigo: Senhor Jesus, não mais com autoridade, Senhor Jesus, eu profetizo que a partir de hoje os meus pensamentos, os meus sentimentos vão influenciar a minha vida e as pessoas que estão à minha volta, de acordo com a tua palavra. Se a tua palavra me garante que tu és um Deus que faz milagre, eu vou viver os meus milagres. Eu vou viver os meus milagres. Em nome de Jesus, eu vou viver os meus milagres. Aleluia, mas fala com autoridade. Olha como você não acredita. Abre a tua boca e fala: eu vou viver os meus milagres. Eu vou viver os meus milagres. Eu vou viver a minha vitória. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Pega na mão de uma pessoa que está na tua frente e fala assim: eu creio que você vai viver os teus milagres. E dá um abraço nela bem apertado. Aleluia, 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 aleluia.